Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede, Senhor. Pedimos pela tua igreja, suplicamos pelos que estão conosco neste horário. Abençoa, guarda, ajuda, dá a tua direção e proteção. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos com a edição 1074, ano 15. É um privilégio e uma grande responsabilidade para nós fazermos este trabalho. O nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. Temos feito isto durante este período do rádio. São 33 anos da Escola Teológica e 30 anos no rádio. Nesta série dos programas A Voz da Igreja, estamos no 15º ano, com o mesmo objetivo: trazer a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para a edificação do rebanho do Senhor. O rebanho do Senhor, ele é composto, ele é formado de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável. E nós louvamos ao Senhor. Eu sou muito feliz servindo a Deus porque reconheço a sua grandeza e a grandeza do seu povo. O rebanho do Senhor, a igreja do Senhor é formada por remidos, salvos por Jesus Cristo, que serve ao Senhor com graça nas muitas denominações da igreja. Algumas pessoas estão cheias de experiências com Deus e fazem muito tempo que serve, ajuda o próximo, faz muito pelo trabalho do Senhor porque recebeu a missão. Outros estão começando e estão, na verdade, necessitando de apoio, de ajuda, de instrução, de orientação. E eu me propus a fazer parte deste trabalho há 52 anos e continuo levando a palavra do Senhor com muita graça. A leitura para nós, o texto de hoje é Romanos capítulo 10, versículos 5 a 15. Um texto maravilhoso para nós e o tema, a mensagem nova. Mas a mensagem nova, sim, uma mensagem nova escrita em Romanos há 2000 anos, sim, uma mensagem nova. Essa mensagem é nova para quem está caído, esta mensagem é nova para quem está arruinado, esta mensagem é nova para quem vive na sombra, para quem vive na idolatria, quem vive na sombra da morte. Então, a mensagem nova é o tema de hoje. A mensagem nova, a palavra do Senhor. E nós vamos à leitura, Romanos capítulo 10, versículos 5 a 15. Eu estou com muitas deficiências aqui no meu pequeno estúdio e hoje está mais fraco do que o comum, mas a palavra é a mesma. Então, a leitura. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela fé, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem pela fé diz assim: não diga no teu coração: quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer de entre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto
Não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram? E como ouvirão, crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra santa, e agora fala conosco, fala com os meus irmãos, dá graça, nos dá entendimento, Senhor, para buscar nesta palavra, Senhor, uma consolação para o nosso coração, uma firmeza, uma segurança para o nosso andar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivemos o século da facilidade. Nós vivemos um século de muita facilidade. A maioria das pessoas tem acesso a muita informação, tem muita facilidade. Existem muitos recursos e as pessoas dispõem de muitos recursos, de recursos tecnológicos, recursos literários. Nós temos muitos recursos. Eu digo nós porque até eu tenho alguns recursos. Eu tenho uma mini biblioteca, eu tenho um mini estúdio, eu tenho alguma coisa que me ajuda para fazer a divulgação da palavra de Deus. Mas acontece que para trazer essa mensagem nova, essa mensagem do Senhor, ele empreendeu todos os recursos necessários e possíveis em cada geração. Quando Moisés levou a mensagem de Deus para tirar Israel do Egito, não existia nada escrito com respeito ao testemunho de Deus. Todo o testemunho de Deus era oral, transmitido de pais para filhos. Moisés mesmo foi instruído no Egito, foi instruído na infância. Ao nascer, ele foi colocado lá no rio, mas era um propósito divino com um pouco de atividade humana e a própria mãe o criou. Podemos até pensar que tenha sido a primeira mãe a ter um salário maternidade. E o Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, na condição de filho adotado pela filha do faraó. Mas da sua própria mãe, da sua própria casa, na sua própria família, ele conheceu a história de Deus. É tanto que, quando acontece aquele incidente dele ir para o canteiro de obra de Faraó e lá assistir às injustiças contra os hebreus e ele tomar as dores do seu povo, e aconteceu aquele caso dele matar o egípcio, que foi necessário fugir, o Moisés até ali não tinha nada escrito a respeito do testemunho de Deus. Tudo que ele conhecia de escrito era do povo egípcio. Conhecia a história, quem sabe, ouvisse muitas histórias de Deus, mas de acordo com os deuses do Egito. E quando Moisés se torna o profeta de Deus para tirar Israel do Egito, para formar a nação de Israel, Moisés é um instrumento de Deus para dar a primeira escritura, o primeiro testemunho escrito a respeito do Deus eterno. E ele escreve o Gênesis, escreve o Êxodo, escreve o Levítico, escreve o Números e escreve o Deuteronômio. E como Moisés escreveu o Pentateuco, Moisés, naquele contexto histórico
revelado e experimentado, porque tem a sua própria história com o seu povo. Moisés fala da boa nova, a palavra de Deus. A palavra que é necessária para o homem ter uma direção, um direcionamento na vida. E este Deus Santo, poderoso, maravilhoso, deu instrução ao seu povo em relação a todos os temas da vida. Todos os temas. A lei de Moisés trata de tudo. E como a lei de Moisés trata de todos os temas, e todos os temas foi por divina inspiração, ele diz, nesta leitura que nós temos aqui em Romanos, ele diz, quem cumprir essas coisas viverá por elas. Quem cumprir, quem fizer justamente o que a lei ensina, terá o testemunho da lei, viverá pela lei, terá vida pela lei. Mas esta vida proporcionada pela lei, mesmo aos homens que eram capazes de guardar, de observar com critérios o que estava escrito, mesmo assim, todos os recursos, benefícios, promessas dizia respeito à vida física, à vida humana, à vida familiar, à vida de pai, mãe e filhos, à vida em família, à vida nacional. Só que, meus amados, no próprio texto está, em algum momento, um posicionamento de Moisés olhando à distância. Quando chega no último livro, que é o Deuteronômio, o Moisés diz, o Senhor levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim, ou seja, levantará, está no futuro, vai acontecer, tem mais coisas que Deus vai fazer, tem mais coisas que Deus vai falar, tem mais coisas que Deus vai revelar. Aqui a leitura é, Moisés disse, quem fizer essas coisas viverá por elas. Mas que diz a justiça que vem pela fé? Então, a justiça que vinha pela lei é que o homem seria, na verdade, abençoado, guardado, seus rebanhos se multiplicariam, a sua paz seria duradoura, ele teria prosperidade material. Existe uma bênção generalizada, bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira. Olha, bendito o cesto para fazer a colheita, bendito a amassadeira para fazer o alimento, para amassar a massa, fazer o pão. Eram promessas da lei, promessas que diziam respeito, que dizem respeito à vida material, à vida cotidiana. Mas o olhar de Deus, desde a eternidade, não visava apenas a nossa dispensa, não visava apenas a nossa satisfação física, visava, sim, o depósito do nosso coração e a satisfação espiritual, a paz com Deus, a graça experimentada, algo que só seria possível com Jesus. E é uma bênção para nós, meus amados, aprender a palavra de Deus. Mas que diz a justiça que vem pela fé, não digas no teu coração, quem subirá ao céu? Não é necessário subir ao céu para receber os benefícios de lá. Basta estar em comunhão com Deus nesta terra. Quando nós recebemos a palavra gloriosa do Senhor, nós passamos a ter comunhão com Deus. Não é necessário fazer qualquer sacrifício a mais, porque o nosso Senhor já fez por nós tudo o que era necessário para que tivéssemos paz e comunhão com Deus. Então, meus queridos irmãos, é uma palavra para o nosso coração. Você precisa disto, eu preciso disto, nós precisamos desta palavra para o nosso coração. Nós precisamos disto, meus amados irmãos.
É algo grandioso que Deus reservou para o seu povo, para a sua igreja. No versículo 7 diz assim: ou dizer, quem descerá ao abismo? Ou seja, nós não precisamos de deslocamentos para receber a bênção plena do nosso Deus. Não precisa subir ao céu, porque de lá Deus enviou o seu Filho para nos abençoar. Não precisa descer ao abismo, porque seu Filho desceu por nós. E ele esteve no Hades, ele esteve na região dos mortos, na mansão dos mortos, e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então nós não precisamos de sacrifícios outros, porque o que era necessário Deus providenciou. No versículo 8 está escrito, mas que diz? A palavra está junto de ti, o segredo é este. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Ou não? Quando a palavra chega ao coração, é possível expressar de uma forma maravilhosa e profunda, por sentir, por experimentar o grande amor de Deus. Experimentando o grande amor de Deus, o homem se faz participante de Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com esta é a palavra da fé que pregamos. É a palavra da fé, é a fé. Lá no contexto de Moisés, o homem que fizer estas coisas da lei, viverá pela lei, terá a justiça da lei, recebe os benefícios da lei, limitados a uma vida longa e próspera, limitada a uma bênção maravilhosa do Senhor nos campos. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus animais. Os religiosos do Ocidente, conduzidos às trevas da ignorância, aprenderam a reverenciar a virgindade. Não foi com o Evangelho. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo nascer, já tinha o culto da virgindade. Sempre o paganismo valorizou, departamentizou determinadas coisas. A mesma deusa que era apresentada como prostituta num contexto era apresentada como virgem num outro. E os ocidentais aprenderam a dizer bendito o fruto do teu ventre, e é Jesus. Mas a bênção de Deus era tão plena na antiguidade que bendito o fruto dos teus animais, bendito o fruto do teu ventre e bendito o fruto dos teus animais. Bendito o fruto do ventre dos teus animais, as tuas vacas, as tuas ovelhas, as tuas jumentas, as tuas éguas. A bênção plena vem da mão do Senhor. E o Evangelho fez com que esta bênção gloriosa tivesse dimensão espiritual e não apenas material. Bendito o teu cesto, bendito a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais, bênçãos materiais. Agora aqui, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, é a palavra da fé que pregamos e não precisa subir ao céu e nem descer ao abismo, porque Deus proporcionou esta oportunidade, este benefício a cada um que crê. A saber, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, a confissão, no primeiro momento do Evangelho, Kyrion ton Christos, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Esta confissão, ela tem valor para toda a eternidade. Se confessares o Senhor Jesus Cristo em teu coração, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Princípio da confissão pública, o testemunho público. Eu creio em Jesus, eu recebi Jesus, eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, eu quero o Senhor Jesus dirigindo a minha vida. Esta decisão é pessoal e única. Somente o indivíduo pode tomar esta decisão diante de Deus, e esta decisão vale por toda a eternidade. Parece simples demais, mas não é. Foi necessário Deus projetar na eternidade um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo no propósito divino, e aconteceu a materialização deste cordeiro com a concepção virginal por Maria, uma jovem judia. E a concretização deste projeto acontece no Calvário, quando Jesus sobe a cruz do Calvário, é levado ao altar do Calvário. Aquele que seria o altar do terror tornou-se o altar da oportunidade. Você é salvo crendo em Jesus Cristo. Eu sou salvo crendo em Jesus Cristo. O mundo todo poderia ser salvo se quisesse, se aceitasse, se recebesse o benefício da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte dele é vida para mim. A morte dele é vida para você. A morte de Jesus tornou-se vida para nós. E nesta leitura continua, visto que com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nosso Deus. Glorificado seja o nosso Senhor. No versículo 11 diz, porque a Escritura diz, sempre a Escritura, a palavra de Deus, a autoridade espiritual é a palavra de Deus. A Escritura diz, quem nele crê não será envergonhado, o sinônimo de confundido. Quem nele crê não será envergonhado. Quem nele crê não será confundido. Quem nele crê não terá decepção eterna. É a promessa, a solene promessa. Esta é a mensagem nova. Começa com Abraão. Pelo menos entre os patriarcas conhecidos nas Escrituras. Deus disse para ele, em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Ele ia viver como viveu. 175 anos. Fazem quase 4.000 anos da sua chamada. Então não teria como ele ser o princípio desta bênção. Pessoalmente, seria o seu descendente, aquele que não existia quando a promessa foi feita.
Quando ele disse: Senhor, eu ando sem filhos, eu não tenho filhos, o meu herdeiro é um servo nascido em casa. E o Senhor diz: o teu herdeiro nascerá de ti. E depois o Senhor anuncia o nascimento deste menino através dele e de Sara. Então, meus amados irmãos, é Jesus Cristo o Senhor, é Jesus Cristo o Salvador. E quem nele crê não ficará confuso. Quem nele crê não ficará confundido. Quem nele crê não será envergonhado. Quem nele crê tem a vida eterna. Que Deus possa abençoar e guardar você, a sua vida, que você seja uma bênção agora. E todas as bênçãos de Deus venham sobre ti, sobre a sua família, o teu lar e a tua descendência. Vamos fazer a intercessão. Bendito Deus, Pai querido e santo que está nos mais altos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Estamos diante de Ti, meu Senhor, e Te louvamos pela Tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado pela Tua igreja em toda a terra. Agora, meu Senhor, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Tu conhece cada pessoa. Tu conhece o pai, a mãe, o filho, o neto, o avô, a avó. Tu conhece, meu Senhor, aqueles que amam os teus servos, tu conheces os que nos amam e os nossos aborrecedores. Ó Deus, abençoa a tua igreja, crianças, jovens, adultos, os anciãos, os teus ministros, abençoa a tua herança, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos pelos nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus os que estão conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.